Olá, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Fogaça, doutora em Estudos da Linguagem, e estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa. Hoje é a nossa segunda aula, na qual nós iremos trabalhar a fonética. Então, na primeira aula, né, como vocês já puderam observar, nós fizemos uma abordagem introdutória da fonética e da fonologia, abordamos alguns conhecimentos que são necessários para essas duas áreas, né, como, por exemplo, o conceito de língua, linguagem, fala, abordamos a questão da variação linguística, né, e abordamos também, né, sobretudo, a diferença ou as diferenças entre a fonética e a fonologia. Então, nós vimos, né, de forma introdutória, o que vem a ser a fonética, o que é a fonologia, e agora nós vamos aprimorar um pouquinho mais esse conhecimento, abordando conceitos relacionados à fonética. Então, nós vamos observar conceitos relacionados à formação dos sons, como é que os sons são produzidos. Então, se nós observarmos, né, todos os sons existentes em nossa língua, nós vamos verificar que esses sons, eles têm propriedades específicas. E essas propriedades, elas são trabalhadas pela fonética. Então, na aula anterior, nós começamos a abordar alguns aspectos, então nós apontamos e trabalhamos os pontos de articulação. Então, nós vimos que cada som vão ser produzidos a partir de alguns articuladores que compõem o aparelho fonador. Então, nós vimos que existem sons que são bilabiais. Por que são bilabiais? Porque eles dependem de dois articuladores de forma específica, que é o lábio inferior e o lábio superior, para que esse som seja produzido. Então, nós vimos que existem bilabiais, labiodentais, alveolares. Então, dependendo dos articuladores, né, dos órgãos, né, dos elementos que nós temos aqui no aparelho fonador, dependendo desses elementos, nós vamos ter, então, classificações diferentes para os pontos de articulação. E nessa aula, então, nós vamos aprofundar, vamos avançar um pouco mais e vamos trabalhar os modos de articulação, vamos trabalhar um pouquinho a questão do vozeamento. Então, abordando primeiramente a questão das consoantes, a produção das consoantes, e posteriormente vamos trabalhar também a produção das vogais. E tendo então propriedade da produção, de como esses sons são produzidos, tanto das consoantes quanto das vogais, nós então avançaremos um pouco mais e vamos trabalhar as sílabas, né? Então, vamos observar que existem padrões silábicos para cada língua. E, como estamos falando da língua portuguesa, nós vamos trabalhar alguns aspectos relacionados ao padrão silábico da língua portuguesa. Então, primeiramente, a estrutura da sílaba, como que uma sílaba ela é formada, e posteriormente alguns desses padrões. Então, todos conteúdos relacionados à fonética, ok? Vamos começar a nossa aula fazendo um convite, então, ao estudo. Na verdade, esse convite, ele acaba sendo um resumo de tudo isso que eu acabei comentando agora. Então, observem lá. Nesta segunda unidade, você aprenderá mais sobre os sons do português, como eles são produzidos e como se organizam. Trataremos do estudo das propriedades articulatórias envolvidas na produção, deixa eu voltar lá, na produção de consoantes e vogais, para descrevê-las e encontrar padrões que possam agrupá-las em classes. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, como nós estamos falando em fonética, nós privilegiamos a fonética articulatória, que é aquela que busca explicar como é que os órgãos se articulam, né, os elementos que compõem o aparelho fonador se articulam para a produção das consoantes e das vogais.
Assim, trataremos primeiramente das consoantes do português brasileiro, como eu já comentei, descrevendo suas propriedades fonéticas. Continuando, em seguida, então, nós passaremos para a compreensão da produção das vogais de nossa língua e sua organização na palavra. Por fim, aprenderemos sobre a sílaba do português, verificando como as consoantes e as vogais obedecem a critérios de distribuição dados pela estrutura silábica da língua. Então, nós vamos, como eu comentei, aprofundar conceitos relacionados à fonética. Na aula anterior, eu apresentei a vocês o aparelho fonador. O que é o aparelho fonador? É o sistema responsável pela produção de sons. Então, nós vamos observar novamente para que possamos, então, assimilar bem quais são os órgãos responsáveis pela produção dos sons. Observem no quadro. Então, aqui nós temos a imagem do aparelho fonador. Nós vimos que o aparelho fonador, ele é subdividido em duas partes. Então, nós temos a região supraglótica e a região subglótica. Então, por quê? Porque eles ficam entre a glote, que fica mais ou menos aqui. Vocês se lembram que a glote, aqui onde ficam também as pregas vocais, elas são responsáveis pelo vozeamento ou não vozeamento das consoantes. Então, se as paredes dessas pregas se encontrarem fechadas, o que isso quer dizer? Que o ar, quando ele passar por essa região aqui da glote, ele vai encostar nessas paredes. E ao encostar nessas paredes, então nós vamos ter a produção de sons vozeados, né? Por quê? Porque nesse encostar, então o som ele vai vibrar. Né? Então, lembra do zebra? Né? Se nós colocarmos a mão nessa região aqui, nós vamos sentir esse som vibrar. Zebra, a gente sente, então, esse ar passar por essa região. Então, a glote, ela é um órgão bastante importante porque é responsável pelo vozeamento ou não dos sons, ok? Vamos continuar. E aí nós temos vários elementos que são responsáveis pela produção dos sons. Então, por exemplo, os pulmões. Por que eles são importantes? Porque o que é necessário para que tenhamos som? O ar. E o que acontece? Quando nós respiramos, nós aspiramos esse ar. E aí, quando que o som ele é produzido? Num movimento de volta, quando nós expiramos o ar. E aí ele vai passar por vários órgãos, a traqueia, as pregas, a laringe, até chegar aqui nessa região onde nós temos vários elementos responsáveis pelos pontos e modos de articulação, né? Então, eu preciso da língua, eu preciso da faringe, do nariz, dos dentes, né? Dos lábios, do palato, do véu palatino. Todos esses elementos, eles eles tornam possível a produção de sons diferentes da nossa língua. E nós chamamos alguns desses elementos de articuladores, né? O que são os articuladores? São aqueles que se movimentam ou não para a produção dos sons. Então, nós temos os articuladores passivos, que são aqueles que não se movimentam, mas eles são importantes na produção dos sons, e os articuladores ativos, que são aqueles que se movimentam. Em relação aos sons consonantais, o que nós temos? Que eles são caracterizados por três propriedades fonéticas básicas. Então, esses sons, eles vão ter o modo de articulação, nós vamos classificá-lo pelo modo de articulação, pelo ponto de articulação e pelo vozeamento. O modo é o modo como o ar sai pelo trato vocal, ou seja, pela boca ou pelo nariz. Então, é o modo como esse ar ele vai sair. O ponto de articulação indica quais são os articuladores envolvidos para a produção desse ar. Se é o dente, se é o lábio e o dente. Então, aí eu vou ter, então, por exemplo, uma consoante lábio-dental, por exemplo. E o vozeamento tem a ver com a vibração das pregas, né? Então, se o som é vozeado ou não.
Só para relembrar, nós temos então, vocês se lembram daquela tabelinha da aula anterior? Então nós temos essa tabela que ela traz os símbolos fonéticos, né, consonantais, as consoantes, né, da língua portuguesa. E aí, nós observamos alguns símbolos que eles são diferentes, mas o que eles representam? Os sons existentes na língua portuguesa. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu vou até escrever aqui ao lado para ficar maior. Esse som aqui é um som que nós produzimos constantemente. Existem algumas regiões em que esse som ele não é tão utilizado, mas aqui, por exemplo, no norte do Paraná, nós utilizamos bastante. Sobretudo, quando nós utilizamos esse som seguido da vogal I, como, por exemplo, em tirano. Né? Então, nós não falamos tirano, nós falamos tirano. Esse ti é esse fonema aqui, esse fone, né? Esse som. Então, aqui nós temos a representação de todos os sons da língua. Então, esse tcha, que é o nome do fone, ele é uma consoante africada, alvéolo palatal, desvozeada. Então, essa tabela aqui traz todas as classificações dos sons da língua portuguesa. E aí nós temos a forma, como é que nós registramos cada consoante. Como que é a forma de notação dos segmentos consonantais? Nós registramos, então, primeiramente, o modo de articulação, o lugar de articulação e o grau de vozeamento. Então, por exemplo, o fone B, o P, aliás, P e B nós temos aqui, né? O P é uma oclusiva bilabial desvozeada. Então, eu tenho o modo de articulação, o ponto de articulação e o grau de vozeamento. Já o B, ele é uma oclusiva bilabial e ele se diferencia do P somente pelo vozeamento, porque ele é vozeada, né? Então, quando eu falo assim, pata e bata, o modo de articulação do P e do B e o ponto de articulação é o mesmo. São duas oclusivas. Por que são oclusivos? Ó, pá, né? E nós fechamos a boca e ele passa assim, de uma forma bem dificultosa pelos lábios, né? Bilabial, porque nós articulamos tanto o lábio inferior quanto o superior, mas eles se distinguem pelo vozeamento. Ó, pata, pata não vibra, mas se eu falo bata, o B vibra. Então, se distingue só por esse aspecto que é o vozeamento, ok? Relembrando, então, a aula anterior, em todas as nossas aulas, nós temos uma situação geradora da aprendizagem. Então, nós vamos observar qual que é a situação dessa aula. Observamos lá no quadro. Em nosso cotidiano, convivemos com uma grande diversidade linguística. A todo momento, conversamos com pessoas de outros lugares, assistimos a canais de TV de diferentes regiões, portanto, temos acesso a diferentes sotaques. Além disso, quando aprendemos uma língua estrangeira, carregamos o sotaque da nossa língua materna para a língua estrangeira, o que é facilmente identificado por um falante nativo. Considerando o seu papel como falante nativo e como profissional da linguagem, como você abordaria a aquisição da língua materna e estrangeira para seus alunos? Além disso, como você poderia explicar para eles a diferença dialetal, né? Do ponto de vista fonético e fonológico, aqui a questão da diferença dialetal são as diferentes pronúncias, né? Aqui no Brasil, como nós vimos quando falamos de variação linguística, muitas consoantes têm diferentes formas de serem pronunciadas, né? Como nós vimos o R, né? Então nós temos porta, porta, né? Temos o R do caro. Então são diferenças dialetais. Para responder a essas questões, você terá que resolver a 3 situações problema desta unidade. Vamos começar? Então nós vamos iniciar, né, a nossa primeira situação problema, mas antes disso eu convido vocês a assistirem o seguinte vídeo. Vamos lá? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom,
Para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos então conhecer a nossa primeira situação-problema? Observem no quadro. Pablo é uma criança que está adquirindo o português brasileiro como língua materna. Tem 2 anos e 5 meses, sua fala é marcada pela troca dos sons de R. Então, ele troca por lá ou por ya. Isso aqui, gente, é o símbolo da semivogal I, tá? E nós chamamos esse símbolo de ya, tá? Então, nós temos aqui quais são as trocas, então, que ele realiza. Em vez de dizer arara, ele diz alala. Parede, palede. Amor, amoi. Flor, foi. Né? Então, uma criança de 2 anos que comete, então, essas trocas. Continuando. Na idade de Pablo, ainda não se considera que ele possua algum déficit específico de linguagem, tal como desvio fonológico. Como você, estudioso da linguagem, poderia explicar essas substituições? Por que ele não troca sempre a TEP, né, que seria o TEP, né, que seria o R, por lá, mas varia com nha, com o I, né, da semivogal? Por que será que isso acontece? Então, nós vamos estudar alguns aspectos para entender o porquê dessas trocas que acabam sendo comuns, né, com crianças dessa faixa etária, tudo bem? Então, nesse momento, né, na aula anterior, como vocês já viram, vocês estudaram os pontos de articulação e agora nós vamos dar início aos modos de articulação das consoantes. Então, observem no quadro. Então, como é que o ar, né, o que seria o modo de articulação? Né, o modo de articulação. É como o ar sai pelo trato vocal, né? Então, nós vamos estudar cada forma que esse ar tem de sair pelo trato vocal. As consoantes, né, elas são produzidas com obstrução total ou parcial da passagem do ar pelas cavidades oral e nasal. Então, quando nós falamos em consoante, sempre vai ter algum tipo de obstrução do ar, né? Às vezes total, né? Então, quando eu falo p, ó, p, eu fechei a boca para produzir esse som, ó, p, né? Ou vai ter uma obstrução parcial. Então, considerando essa obstrução do ar, então nós vamos observar quais são as classificações dependendo do nível e da forma como o ar é obstruído. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, o primeiro tipo, né, de modo de articulação são as consoantes oclusivas, que são as consoantes cuja produção é feita com um bloqueio total da passagem do ar pela boca. Então, o ar, ele não vai sair pela cavidade oral de forma livre, não vai ter uma passagem livre, né? Ela vai ser bloqueada em algum ponto e esse bloqueio, essa obstrução, ele é seguido por uma soltura. É o som que eu acabei de fazer, ó. P, B, ó, P, ó. Nós fechamos os lábios, há uma obstrução total e na soltura é que o ar sai. P. Então, esses movimentos que é importante que vocês façam em casa, quando vocês forem estudar o conteúdo, para observar qual é o movimento que é realizado pela boca, pela língua, né? Quando que os dentes são envolvidos, para vocês perceberem essa movimentação que ocorre para que cada tipo de som seja produzido. Vamos dar continuidade. No português brasileiro,
temos as seguintes oclusivas. Então, nós temos o P e o B. Quando eu falo P e B, é o nome do fone. Porque nós temos a tendência a falar o nome da letra gráfica. Mas se eu estou colocando aqui entre chave, então é o nome do fone, o nome do fonema, ok? Então, P e B são oclusivas bilabiais, como pia e bia, que recebem essa descrição por serem produzidas com oclusão total dos lábios. Além disso, nós temos também o T e o D, que são oclusivas alveolares. Então, aqui, ó, aqui é bilabial, porque a obstrução acontece entre os lábios. Aqui, essa obstrução acontece nos alvéolos, cuja articulação é feita com a ponta da língua na região dos alvéolos, como em tato e dado. Por que estão em pares aqui, gente? Ó, T e D, P e B. O que muda entre um e outro? O grau de vozeamento. Então, ó, B é vozeado, D é vozeado. Já o P e o T são sons desvozeados. Temos também o K e G, que são oclusivas velares, ou seja, a obstrução do trato é feita com o dorso da língua na região do véu palatino, por isso que é velares, como em carro e gato, aliás, é carro e gato. Então, aqui novamente, só para destacar, a gente tem que cuidar aí para a questão do vozeamento e não vozeamento. Elas estão em pares justamente porque elas são produzidas no mesmo ponto de articulação, elas têm o mesmo modo de articulação, mas elas se diferenciam somente pelo grau de vozeamento, ok? Então, é importante essa distinção também para nós podermos observar quando que nós temos um fonema, a partir da análise dos pares mínimos que nós vimos na aula anterior, ok? Vamos dar continuidade, observe no quadro. Nós temos também as consoantes fricativas e africadas, que são segmentos produzidos com uma constrição crítica que não obstrui totalmente a passagem do ar, ou seja, a produção dessas consoantes é feita com a aproximação dos articuladores, de modo a formar um canal estreito. O som é caracterizado por um ruído de fricção, por isso que elas são chamadas de fricativas. Então, não é uma obstrução total, elas vão ter aí um canalzinho estreito para a passagem do ar, e esse canalzinho estreito, então, vai produzir um som que dá essa impressão, esse ruído de fricção. No português, temos as seguintes consoantes fricativas. O F, né, que é uma consoante fricativa lábio-dental, não vozeada, como em ferro. Aqui, ó, gente, é a transcrição fonética. Por isso que nós temos lá esse E diferente, né, porque é um E aberto, essa fone aqui que representa esse R vibrante, ok? Ó, fé. Quando a gente fala ferro, ó, fé. Se vocês prestarem atenção em como que esse som é produzido, vocês vão observar que existe esse movimento de fricção. Ó, fé, ó, é diferente do P, que a gente faz P com a boca. O fé, a gente tem uma abertura pequena, um canal estreito, que faz esse ruído de fricção. Fé, né? Vamos continuar. O vá, que é uma consoante fricativa lábio-dental vozeada. Então, o Fá do Vá só vai diferenciar em relação ao grau de vozeamento, como em vala. Nós temos o Sá, né, que é a consoante fricativa alveolar não vozeada, como no som de saia. Temos o Zá, que é uma consoante fricativa alveolar vozeada, como em zorra. Então, aqui, ó, Sá e Zá. Temos o Chá. Esse símbolo aqui, então, ele se chama Chá, né? Chá, que é uma consoante fricativa palato-alveolar não vozeada, como em chefe. É o som, esse sonzinho aí do CH, né? Chá, chefe. E temos também o Já.
é o som do J, né? Só que ele é representado por esse símbolo, já, que é uma consoante fricativa palato-alveolar vozeada, como em juba. Aqui, ó, novamente, ó, são parezinhos. Eles só vão se diferenciar em relação ao grau de vozeamento. Continuando, nós temos também, no português brasileiro, basicamente um par de consoantes africadas, né? Então, nós vimos as africativas e agora as africadas. É apenas um par, que é aquele som que eu havia comentado, que é o tchan e o dj, né? Então, consoante africada alvéolo palatal não vozeada. Esse som aí, africado, ele corresponde primeiro ao bloqueio completo do trato vocal, seguido de uma abertura pequena que possui, então, esse som de fricção também. Por isso que ele é africado, né? Ó, e o j é a consoante africada alvéolo palatal vozeada também. Então, tem o mesmo modo de articulação, né, aqui africada, o mesmo ponto de articulação e se diferencia apenas pelo grau de vozeamento. Aqui, ó, em dicionário, ok? Um aspecto importante para mencionarmos em relação ao tcha e o dja. Eles só vão ocorrer quando nós tivermos, quando essas consoantes forem seguidas da vogal i. Porque, por exemplo, eu não falo tchatu, eu falo tatu. Eu não uso, então, essas consoantes africadas. Só vai acontecer seguida de i, né? Então, dicionário, dia, né? Então, somente seguida de i, é somente nesse contexto, ó. Tirano, tinta, né? Então, tia. Existem regiões que não vão produzir essa consoante dessa forma. Vão ser produzidas da mesma forma como em tatu, telhado, né, em tia e dicionário. Mas aqui, por exemplo, no norte do Paraná, seguida de i, então nós temos tirano, tia, dinossauro, dia, ok? Vamos continuar? Atenção! Aqui é um aspecto importante para nós ressaltarmos em relação a essas africadas. Não devemos guiar nossa transcrição fonética pela ortografia, uma vez que em muitos casos temos essas africadas seguidas de i na fala, mas na ortografia tem-se como e, como é o caso de leite. Aqui no norte do Paraná, nós falamos leite, porque o e aqui na fala, ele é produzido como i. Então, nós falamos leite, né? Parede, né? Nós não falamos parede, nós falamos parede. E por isso que nós produzimos essa africada, né? Cujas transcrições, então, seria leite e parede. Esse par de africadas do português brasileiro é uma realização do fonema T e D, em contexto específico. Então, por isso que nós não nos guiamos pela transcrição fonética para realizar aí a escrita das palavras, porque senão nós iríamos escrever como leite. Estaria adequado ortograficamente falando? Não, né? Eu ia escrever leite, sei lá, assim, na ortografia? Não. Então, a transcrição fonética ela não deve se basear, ou vice-versa, na ortografia, né? Então, lá em Curitiba, por exemplo, lá no sul do Paraná, lá eles não dizem leite, eles dizem leite. Quer dizer que esteja mais correto, mais adequado do que aqui no norte do Paraná? Não, nós estamos falando em fala, né? É claro que daí na escrita existe uma convenção que deve ser seguida, tudo bem? Vamos dar continuidade? Observe no quadro. Agora as consoantes nasais. Há uma obstrução total da cavidade oral que bloqueia a passagem do ar pela boca. Então, como existe essa obstrução da cavidade oral, o que acontece? Então, o ar ele vai passar pela narina, e por isso que é consoante nasal. Não possui distinção de vozeamento porque elas naturalmente são vozeadas, justamente por passar pelo nariz.
No português, nós temos o M, que é a consoante nasal bilabial, no início de sílaba, como macaco, né? E no final de sílaba, como em tempo, no final da sílaba, né, gente? Então, aqui, ó, nós temos uma sílaba e ele vai acontecer aqui no final de forma vozeada. Continuando. Temos o na, que é uma consoante nasal alveolar, no início de sílaba, como em nata, e também no final de sílaba, como em junto. Aqui, ó, aparece no final da sílaba. E temos também o nha. O nha seria o quê? A representação gráfica dele seria o NH, né? Que é uma consoante nasal palatal no início de sílaba. Ó, aqui está no início da sílaba, ladainha, e no final da sílaba como em pente, pente. Então, ele pode, esse som aqui, o nha, ele pode ser representado tanto como pelo NH, como somente pelo N. Vamos continuar, vamos observar mais um tipo, que é a consoante lateral, né? As consoantes laterais, que são sons produzidos com uma obstrução realizada com a ponta, a lâmina ou dorso da língua, porém, o ar passa pelas laterais da obstrução. Essas consoantes possuem vozeamento espontâneo, não possuindo, então, pares não vozeados. No português, temos o lá, que é o consoante lateral alveolar, como em mala e sala. Temos o lhá, que é uma consoante palatal, como em lateral palatal, como em malha e joelho. Então, quando eu falo malá, o que acontece? Observem novamente, produzam aí de onde vocês estão. Malá. O que acontece com a língua? Percebam esse movimento, ó. Lá. A língua vai parar lá, ó, lá em cima, ó. Lá, malá. Lá, quase um pouquinho atrás dos dentes. E daí, como a língua ela faz esse movimento, o ar passa por onde? Pela lateral dessa língua. Por isso que são consoantes laterais. Malá, joelho. Ó, o som ele vai passar pela lateral da língua, justamente porque a língua vai obstruir quando ele faz esse movimento, né? Então, por isso que são consoantes laterais. Vamos continuar? As consoantes róticas são os conhecidos sons de R. Então, R nós temos vários tipos. Os róticos são também chamados de vibrantes, que podem ser simples, os chamados TEPs, né, o TEP, que vem do inglês, ou complexas, que é o caso das vibrantes múltiplas. Então, eu vou ter o Rá, esse aqui é o som do Rá, aqui como em caro, né? Consoante TEP alveolar, como em caro. Nós temos também o Rá, que é a consoante vibrante, né, alveolar, como em carro. Né? Então, esse vibra, né, uma consoante vibrante, observe que o símbolo é diferente. Ó, Rá. E esse não vibra, que ele aparece, é mais comum no meio da palavra, caro, barata. Né? Então, são sons aí que acontecem na língua portuguesa. No português brasileiro, então, nós temos uma variação bastante grande, tanto no início quanto no fim da sílaba desses R's. Né? Então, como eu já comentei em alguns momentos. Temos também as semivogais ou glides, né? Que as semivogais ou glide, ela depende do grau de abertura, né? Então, do canal bucal. Né? Então, eu vou ter esse grau de abertura, ele vai ser menor do que as vogais e vai ser maior do que as consoantes. Então, ele vai ter aí, ele vai estar num grau intermediário. Então, ela vai abrir, quando eu produzo uma semivogal, eu abro a boca um pouco menos do que uma vogal, né? E um pouco mais do que uma consoante. São segmentos, então, aproximantes, ou seja, a produção desses sons é feita com a aproximação dos articuladores em algum ponto do trato. Essa aproximação não é tão crítica quanto a das fricativas, nem tão ampla quanto a das vogais. Existem dois tipos principais de semivogais no português. Então, observem, nós vamos ter
o iá, né? Que é uma semivogal como pai, que seria aqui o i, né? Então, aqui é o nome do som, tá? Então, iá, e o símbolo, que seria a forma gráfica dele, o i, como em águia também. E eu tenho também o an, que seria a representação gráfica dele, o u, né? Então, é uma semivogal lábio-alveolar, como em pauta e quase. Esses sons não ocupam o núcleo da sílaba. Nós vamos ver mais para frente o que seria a estrutura silábica, mas eles não ocupam o núcleo da sílaba. O núcleo da sílaba sempre vai ser uma vogal e não uma semivogal no português. E participam sempre na formação de ditongos. Tudo bem? Agora, nós vamos então, aqui só retomando rapidamente a tabela dos fones. Então, novamente, os símbolos. Então, nós vimos vários símbolos fonéticos. E aqui, o modo de articulação e o ponto de articulação. E se nós pegarmos aquela outra tabela, nós temos também o grau ou não de vozeamento. Mas, normalmente, as vozeadas aparecem à direita e as desvozeadas à esquerda. Agora, nós podemos resolver, então, a próxima situação, a situação problema que nós já vimos no início dessa parte da aula. Então, Pablo, um bebê em fase de aquisição do português brasileiro, substitui os sons de R por lá ou por iá. Ao analisar com cuidado, é possível observar que a substituição por lá ocorre apenas no início de sílaba e entre vogais, como em arara, então aqui está entre vogais, entre o A. No entanto, quando o fonema ra está em posição final de sílaba, como em flor, a substituição é pela semivogal. Então, existe aí um padrãozinho que é estabelecido pela criança, né? Não é de forma aleatória que ocorre essa substituição. O que isso demonstra, então? Tal fato demonstra que a aquisição e os chamados erros, que na verdade não são erros, né, tanto que nós colocamos aqui entre aspas, da aquisição de uma língua não são aleatórias. Eles são dependentes da estrutura da língua e do modo como a fonologia da língua materna é adquirida. Então, tem muito a ver com os padrões da língua. Tudo bem? Vamos agora assistir a um próximo vídeo para, então, abordarmos a segunda situação problema. Observem lá. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Vamos então conhecer a SP2? Observem no quadro. Você recebeu um novo aluno em sua aula de ensino médio, em sua sala de ensino médio, chamado Armando, de origem nordestina, que passou a residir em uma capital do sul do Brasil. O jovem está em seus primeiros dias de aula e você percebeu que os colegas identificaram uma diferença de sotaque e tentam imitá-lo, às vezes para fazer chacota e outras apenas para acentuar que não falam da mesma forma que Armando, né? Já que nós estamos no Brasil, em um país bastante heterogêneo e que essas diferenças elas são comuns, né? Continuando, como você é professor de português, percebeu que uma das características da fala desse aluno é abrir as vogais da pré-tônica. O que é pré-tônica? É aquela que vem antes da tônica, da sílaba mais forte, como em meleca. Aqui nós falamos meleca e bolota. Qual que é a tônica aqui, ó? Meleca. Ó, a tônica é o E. A pré-tônica, então, a vogal pré-tônica é esse primeiro Ezinho. Bolota, ó, Ló é a tônica. A pré-tônica é a sílaba que vem antes. Soando algo como meleca e
bolota. Ou seja, o aluno produz as vogais médias baixas nessas sílabas, o que é diferente dos alunos da capital que falam tomate, meleca e bolota. Como você explicaria a produção linguística de Armando? Como você abordaria essa questão em sala de aula? Então, uma questão interessante aí e que vai nos levar a refletir um pouquinho sobre as vogais, né? Então, até agora nós falamos das consoantes, das características que envolvem a produção das consoantes e agora nós vamos abordar as vogais. Observem lá. As vogais são sons produzidos sem obstrução parcial ou total da passagem de ar pelo nosso trato fonoarticulatório. Então, as consoantes, nós vimos que elas têm uma obstrução parcial ou total, como nós vimos nas fricativas, das oclusivas. As vogais não. As vogais, então, elas têm a passagem livre, né? Então, a aproximação dos elementos articulatórios não vai acontecer da mesma forma como acontece com as consoantes. Na produção, então, das vogais, a mandíbula e o corpo da língua exercem um papel importante, pois os seus movimentos modificam a quantidade de ar que passa pelo trato, assim como os lábios, que podem ser arredondados ou distendidos, né? Então, vamos ver um exemplo. Quando eu vou produzir a vogal O, observe o movimento que nós fazemos ao produzir essa vogal. O, nós arredondamos os lábios. Então, nós precisamos aqui, ó, da mandíbula para realizar esse movimento e dos lábios, ó. O. Então, é uma vogal arredondada. E quando que eu vou ter uma vogal em que eu vou distender aqui essa região? A vogal A, por exemplo, ó. A, ó, estou distendendo, ó. A, olha a diferença do movimento. O e A, né? Então, são características das vogais. Então, eu tenho as vogais arredondadas e essas vogais que são em que há esse distanciamento, né? Nós vamos distender aqui essa região da mandíbula. Vamos observar mais alguns aspectos. O alfabeto fonético internacional classifica as vogais de acordo com as propriedades articulatórias envolvidas, a saber, a anterioridade. Então, eu vou ter vogais anteriores, como, por exemplo, a I, a vogal I, e a posterioridade, né, que são vogais que nós chamamos de posteriores, como o O. Nós vamos ter também a altura das vogais e também outra característica que é o arredondamento. Então, nós temos essa organização aqui. Então, nós temos aqui uma organização vertical, né? Então, aqui a organização vertical, ela vai indicar a altura. Então, por exemplo, olhem lá, vertical. Então, nós temos 3 linhas verticais, assim, primeira, segunda e terceira, que indica a altura da vogal. Então, a vogal I, ela é mais alta do que a vogal A. Então, eu tenho a vogal baixa, a vogal média e a vogal alta. Então, A, I. Então, é importante produzirmos esses sons. Temos também, né, que essas vogais, elas são organizadas em pares. E essa organização, ela indica, então, esse arredondamento das vogais. Aqui, ó, quando nós temos as vogais aqui do lado esquerdo, como A, por exemplo, os lábios, eles são distendidos. Já as vogais do lado direito, o que acontece? Nós temos aí essas vogais que nós chamamos de posteriores, como o O, o e o U, em que eu tenho aí um arredondamento das vogais, ok? Então, são essas características. A altura, então, a, né, a vogal A, por exemplo, uma vogal considerada baixa, a I,
uma vogal considerada alta. Eu tenho a questão do arredondamento, né, dos lábios. Então, O, U são vogais em que nós realizamos esse arredondamento. Vogais anteriores, posteriores. Então, todas essas características têm a ver com a questão da articulação que nós realizamos aqui no trato vocal, né, para a produção desses sons vocálicos. Vamos continuar? As vogais, elas podem ser nasalizadas, isto é, a língua pode usar a nasalização como propriedade fonética ou fonológica, produzindo as vogais com a passagem do ar tanto pelo trato oral quanto pelo trato nasal. Então, assim como acontece com as consoantes, as vogais, elas também podem aí, em determinados contextos, ter a passagem pelo trato nasal. Dica, né? Tente produzir as seguintes palavras normalmente e logo em seguida produza as palavras obstruindo ao mesmo tempo o seu nariz com as mãos. Então, ó, vamos seguir essa dica. Então, lenda, agora coloquem a mão no nariz. Lenda, a gente percebe a produção desse em pelo nariz. Lenda, a gente consegue observar, a gente consegue ter essa percepção que esse em, o ar passa pelo nariz. Outro exemplo, pintar. E agora colocando a mão no nariz. Pintar. Então a gente percebe o ar passando por essa região. Nunca. Então a gente consegue perceber. Então, essa percepção de todo o trato vocal dos articuladores é importante nessa aula, né, de fonética, para podermos, então, compreender de fato como que acontecem esses processos, né? Então, mais do que decorar todas essas classificações, nós nos apropriarmos desses processos, compreendermos esses processos, tudo bem? Vamos continuar. Então, nós temos as vogais também, que são classificadas como tônicas, né, que são as vogais mais fortes, né? As pré-tônicas, que são aquelas que acontecem antes da tônica, e as pós-tônicas do português brasileiro. O sistema de vogais do português brasileiro obedece a restrições acentuais, isto é, o sistema de vogais é reduzido de acordo com a natureza acentual da sílaba. Então, nós temos aqui 7 vogais tônicas, né? Então, nós temos as anteriores, as centrais e as posteriores. Então, as tônicas são as que acontecem em maior número. Depois, nós temos as pré-tônicas e as pós-tônicas. E o que é interessante nós observarmos em relação a isso? O que é importante abordarmos em relação a isso? Que na posição tônica, as vogais elas podem estabelecer contraste, né? E elas podem, então, ser fonemas da língua. O que seria o fonema da língua? Vocês se lembram na aula anterior? Né? O que faz com que eu diga que eu tenha uma consoante ou uma vogal que seja classificada como fonema? O fato dela distinguir significados em uma palavra. Então, por exemplo, se eu tenho vaca e faca, por que vá e fá são 2 fonemas? Porque quando eu faço a substituição de um por outro, eu vou ter a mudança de significado da palavra. Observe agora exemplos com vogais. Observem lá. Então, eu tenho lá cico, né? Cico é o nome de um bicho de pé. E seco. Então, o I e o E, observem que todo o contexto é igual. Tem o S, o C e o O, né? O que muda uma da outra, né, é que faz com que essas palavras sejam diferentes. Então, I e E são fonemas. E eu posso ter também seco. Eu seco a louça. Então, eu tenho seco e seco. Então, aqui, gente, o E e o E abertos são considerados 2 fonemas distintos, porque quando eu mudo, eu tenho a mudança de significado. A mesma coisa,
ó, saco, soco, né? Soco, aliás, eu soco, né? Eu soco a paçoca, vamos falar assim, considerando essa palavra como um verbo. Soco e suco. Então, o contexto é igual, ó, S, C e O. O que muda são aqui, ó, esses fonemas vocálicos, né? Então, como há mudança de significado, então eu posso considerá-los como fonemas. Continuando, agora falando um pouquinho de ditongos, então no português brasileiro podem ser classificados em decrescentes e crescentes. Os decrescentes são aqueles em que a semivogal segue a vogal do núcleo da sílaba. Então, por exemplo, noite. Então, eu vou ter o O, que é uma vogal, que é seguido de uma semivogal. E as crescentes são aqueles em que a semivogal precede, né, vem antes da vogal do núcleo da sílaba. Então, por exemplo, quadrado. Então, eu tenho uma semivogal e tenho uma vogal. Então, como a semivogal aparece antes, então, nós temos aí que é um ditongo crescente. Observem aqui um exemplo. Então, nós temos lá, ó, a palavra meu, né, é um ditongo decrescente. Por quê? Porque parte de uma vogal para uma semivogal, está decrescendo. Então, ó, de uma vogal para uma semivogal. E aqui lembrando que a semivogal pode ser chamada também de glide. Já em quase, o que acontece? Começa de uma semivogal, que é o A, né? E cresce para uma vogal. Por isso que é crescente, ok? Alguns exemplos, então, de ditongos crescentes do português brasileiro. Então, nós temos lá o ai e o ai em pai e mal, ei e el em geleia e céu, rói e rou, né, em rói e molde, ei e el como em lei, em léu, oi e ou como em doida e dou, ui e u como em cuida, né, e su. Lembrando que isso daqui é o som, tá, gente? A representação gráfica, ela se distingue. Iu, né, como em rio, ok? Quando falamos em esses aqui são exemplos de ditongos decrescentes. Agora, quando nós temos ditongos crescentes, nós vamos ter o quê? A semivogal seguida de vogal. Aí eu posso ter, por exemplo, poeira, né, ó, vogal. Aliás, semivogal crescida, seguida de vogal. Aliás, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Piora, melhor. Não era poeira, era piora. É a semivogal seguida da vogal, ok? Então, nós temos alguns casos também, que é importante nós citarmos, de ditongos crescentes, que eles acabam, na fala, sofrendo um processo que nós chamamos de monontogação. Então, por exemplo, peixe. Nós escrevemos assim, peixe. Vou dar dois exemplos. Peixe e série. Então, nós temos lá a semivogal seguida de vogal. O que é comum acontecer na língua, né? Série. Nós produzirmos só a vogal, série, ou só a semivogal, né? Série. A gente não fala série, né? Então, isso é bastante comum com esses ditongos crescentes, ok? Agora, nós temos aí, então, subsídios para resolvermos essa segunda situação problema. Olhem lá no quadro. Qual que era a situação? Amigos zombavam de Armando por causa do seu sotaque. Qual que é a constatação? O comportamento das vogais pré-tônicas, que vem antes da tônica, produzidas por Armando, obedecia a uma concordância de altura com as vogais da sílaba tônica. Após essa conclusão, a professora aproveitou para mostrar aos seus alunos a riqueza da língua em termos de processos fonético-fonológicos, que acontecem em um dialeto e não em outros.
E aí, o que nós precisamos pensar, então? Precisamos pensar em conscientizar, então, esses alunos, mostrar que Armando fala meleca e bolota, porque o seu dialeto apresenta uma tendência de harmonizar a altura das vogais. O que seria essa harmonização? A vogal pré-tônica ter a mesma altura que a vogal tônica, ok? Então, por isso que muitas vezes a pronúncia acontece dessa forma, meleca, bolota, para ficar igual com a tônica, né? Assim tem-se meleca e bolota. Importante, as línguas não apresentam processos aleatórios, então não é uma fala aleatória. Ao contrário, elas tendem a obedecer princípios gerais de organização e nenhum dialeto ou forma de falar é errada. E isso é importante nós destacarmos. Existe, então, uma organização lógica para que isso aconteça. Tudo bem? Vamos agora, então, para a nossa terceira situação-problema. Observem o vídeo. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Olá, vamos conhecer então a SP3. Observem no quadro. Você está ensinando inglês para seus alunos e percebe que eles não pronunciam as palavras de acordo com a pronúncia esperada na língua-alvo. Eles inserem uma vogal I, frequentemente em situações em que ela não deveria aparecer, como na pronúncia das palavras como big, cab, stuff. É importante enfatizar que isso acontece com todo falante de português que começa a aprender inglês. Então, é comum acontecer. Faz parte da aprendizagem da língua inglesa, porque assim como outras, ela apresenta uma estrutura fonológica diferente da nossa língua. Então, cada língua possui uma estrutura fonológica distinta. E por isso que quando nós começamos a aprender uma outra língua, existem alguns sons que nós passamos a ter nós acabamos tendo um pouco mais de dificuldade, porque esses sons, eles nem sempre fazem parte da nossa estrutura fonológica. Assim, como você, sendo professor de língua estrangeira, abordaria essa questão de pronúncia com seus alunos? Como ressaltar a pronúncia-alvo da língua estrangeira sem colocar um estigma na pronúncia com sotaque? Então, nós vamos trabalhar agora, já que nós estamos falando em estrutura fonológica, nós vamos trabalhar a estrutura silábica da língua portuguesa. Conhecendo a estrutura silábica da nossa língua, nós vamos compreender o porquê que muitas vezes, quando aprendemos uma língua estrangeira, nós temos um pouco de dificuldade na emissão, na produção de algumas palavras. Tem muito a ver com essa questão estrutural. Então, vamos iniciar. Vamos ao quadro. Vogais e consoantes. O que é importante destacarmos? Que as vogais e as consoantes, elas não se combinam aleatoriamente. Não é uma combinação que nós fazemos ao acaso, né? Cada língua estabelece uma possibilidade combinatória de sons, que é definida pela constituinte da língua, chamado sílaba. Então, a sílaba, ela vai ter uma estrutura específica e, dependendo da língua, nós vamos ter possibilidades de combinação das consoantes e das vogais para formar, então, modelos silábicos. O que é uma sílaba? São padrões de coordenação ou de tempo relativo entre consoantes
e vogais. Antigamente, a sílaba ela era definida como um pulso torácico, né? Que é o movimento pulmonar, né? Que espelha a corrente de ar e de forma irregular, e aí a partir desse pulso é que era definida ou não uma sílaba. Mas hoje nós sabemos que a sílaba, após vários estudos, ela tem mais a ver com essa questão de padrões de coordenação relativa às consoantes e às vogais. Aqui eu trouxe para vocês a imagem da estrutura da sílaba. Então, nós temos lá, né, esse símbolozinho aqui, que significa sigma, que ele vai trazer, então, esse símbolo aqui é o símbolo da sílaba. E nós temos, então, que a sílaba, ela é formada pelo ataque e pela rima. O ataque, ele pode ser chamado também de onset, né? E a rima, ela pode ser subdividida em núcleo e coda, né? O núcleo, como eu já até adiantei, é uma categoria obrigatória, é um elemento obrigatório da sílaba, né? E a coda seria aquelas consoantes que aparecem na ponta da sílaba, por assim dizer. Ó, por exemplo, porta. Então, eu vou ter, por exemplo, a sílaba por, né? O R aqui seria a coda. O O é o núcleo. Então, a vogal, ela sempre vai ser, o núcleo, aliás, da sílaba, sempre vai ser uma vogal. E o P aqui seria, então, o ataque ou o onset, né? O onset e a coda, né, eles podem ser vazios, simples ou complexos, como nós vamos observar ao longo da nossa aula. Vamos começar a falar do onset. Então, o onset é o elemento à esquerda ligado diretamente à sílaba. Pode existir onset simples e onset complexo. O onset simples, ele é interno à palavra. Qualquer uma das consoantes da língua pode preencher essa categoria. Porém, no início da palavra, isso não ocorre, sendo proibidos o TEP, que seria aquele som do caro, da barata, por exemplo, né? Então, ó, ro, irá, ele vai acontecer na parte interna da palavra, mas a gente não vê esse som do irá em início de palavra, início de sílaba, em começo de palavra. A mesma coisa com as palatais nha e lá. Essas palatais aqui, elas só vão acontecer com empréstimos de outras línguas. Então, a gente tem, ó, lhama, acontecendo no início de palavra, e nhoque. Mas não é comum. São pouquíssimas essas palavras que nós temos esse onset simples, né, acontecendo com a TEP, ou com o TEP, o nhã e o lhã. Vamos continuar. Vamos observar a estrutura, né, da sílaba de onset simples, como aqui em consoante e vogal. Essa é a estrutura simples, né, como na palavra pé. Então, nós temos a sílaba, o ataque e a rima. Então, nós temos o onset, que é a consoante P, e temos a rima, que é formada pelo núcleo E. Então, nós vamos ter o quê? Pé, consoante mais vogal. Estrutura bem básica dessa sílaba. No português, podem formar onset simples as 19 consoantes da língua, como nos exemplos a seguir. Aqui a gente tem apenas alguns exemplos, mas no livro vocês vão ter todos, ok? Então, por exemplo, o P, né, como em pé, em tapa, aqui ó, pode aparecer tanto no começo da palavra quanto no meio, né? O B, como em bota, em tábua, o T, como em toca e ata, né? Então, as 19 consoantes podem aparecer como onset simples, ok? E nós vamos ter somente aquelas ressalvas com o TEP, o lhá, né? E o nhã,
que eles vão acontecer, eles podem acontecer na posição de on7 simples, mas apenas no meio da palavra, não no começo, salvo aquelas exceções que são palavras que são empréstimos para a nossa língua. Vamos continuar. Já o on7 complexo, ele é formado por duas consoantes na nossa língua, como, por exemplo, os dígrafos, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos. No português brasileiro, a primeira consoante do encontro pode ser uma oclusiva, como nós vimos lá o pã, o bã, ou uma fricativa labial. Já a segunda consoante do ataque complexo pode ser apenas o rã ou o lã. Vamos observar, então, alguns exemplos do on7 complexo. Então, nós vimos, primeiro, que a primeira letra, né, o primeiro fonema, a primeira consoante da sílaba pode ser oclusiva ou fricativa. Então, nós temos aqui as oclusivas, pá, bã, tã, dã, cá e gã, e as fricativas, o fá e o vá. E a segunda consoante dessa sílaba tem que ser obrigatoriamente o R ou o Lá, como em prato, brejo, treta, drible, cravo, grelha, fracasso, livro. Colocar aqui com uma com L, que não apareceu nenhuma, né? Pluma, né? Então, primeira consoante, uma oclusiva ou fricativa, e a segunda, ou o R ou o L. Por isso que são consoantes aí, que formam on7 complexo. A língua, né, então, ela proíbe algumas combinações. Por isso que a gente observa aí essas possibilidades que são dadas. Então, nós falamos, né, que, por exemplo, o TEP, o NHA, o LHA, ele não aparece em começo de sílaba. Por quê? Porque faz parte da estrutura da nossa língua. Nós vimos quais são as possibilidades do on7 complexo, né? Acontece com fricativas e oclusivas. Eu não vou ter um on7 complexo com uma nasal. Eu vou ter alguma palavra que tem M seguido de R, mrã, por exemplo, na nossa língua portuguesa? Não. Então, acontece com esses padrões. Então, isso que é importante observar, que existe um padrão, né, para a produção dos sons, das sílabas da língua portuguesa. Vamos dar continuidade. Então, aqui o modelo silábico do on7 complexo, né? Qual que é o modelo? Consoante, consoante e vogal. Então, duas consoantes e uma vogal. Então, eu vou ter lá, então, por exemplo, no exemplo que eu já tinha comentado, de prato. Prato, nós temos a sílaba pra. Como é que essa sílaba ela acontece aqui na estrutura silábica? Então, nós vamos ter o ataque, que é formado por duas consoantes, a consoante 1 e a consoante 2, o P e o R. E vamos ter a rima, que é formada pelo núcleo, lembrando que o núcleo vai ser sempre uma vogal. Aqui, no caso, a vogal A. A sílaba, portanto, ela funciona como uma unidade organizadora dos sons da língua. É uma unidade que define como os sons se combinam e como eles podem figurar no constituinte silábico. Vamos falar, então, nós falamos da on7, né? Então, nós vimos que tem simples e complexo, e agora vamos falar sobre mais alguns elementos que compõem a sílaba. Observem lá. Então, nós temos a rima. A rima, nós já comentamos que ela é composta pelo núcleo, que vai ser sempre uma vogal, e pela coda. Então, o núcleo, ele é obrigatório em todas as línguas. No caso da língua portuguesa, o núcleo sempre será uma vogal. Então, no português, o núcleo silábico é a vogal, e os elementos que a acompanham no interior da sílaba ou estão no on7, se estiverem à esquerda, ou estão na coda, se sua posição for à direita, que é aquela estrutura que vocês já viram. A constituição da rima, ela define se a sílaba é leve ou pesada. Então, nós temos essa subclassificação aqui da rima. A sílaba leve,
ela não vai possuir coda, podendo ser constituída só pelo núcleo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Saída. Se eu faço a divisão silábica, eu vou ter sa e da. Então, eu tenho uma sílaba aqui, ó, formada só por núcleo. Por on7 simples e núcleo, né? Aqui, ó, on7 simples, que é a consoante e núcleo, ou por on7 complexo e núcleo. O on7 complexo, duas consoantes, mais o núcleo, que é a vogal. A pesada, ela possui a coda preenchida por uma ou mais consoantes. Então, eu tenho a coda simples no português, que pode ser o lá, o rá, o sal, o nha, o iá ou o iu, né? Então, por exemplo, sal. Ó, sal está na posição de coda, ok? E eu tenho também as codas complexas do português, que vai ter aqui, ó, o NS, o RS, a semivogal e o S, né, o IA e o IS, o A e o S, como por exemplo em canta, nós temos aqui, ó, canta, cosmo. Em parabéns, vou escrever aqui, ó, parabéns. Eu tenho aqui, ó, essa sílaba que é formada por por NS no final, né? Então, é uma sílaba pesada, ela é formada por mais de uma coda, mais de uma consoante preenchendo a coda, tudo bem? Observem outro exemplo. Estrutura das sílabas leve e pesada. Então, eu tenho aqui a leve, que é aquela que é formada por consoante mais vogal, como em tá, e tenho a pesada, que é formada pelo ataque, né, o on7, a vogal, que é o núcleo, e uma coda, que é formada por duas consoantes, né? Então, ó, a leve aqui, ó, em tá, consoante e vogal, e a pesada. Então, eu tenho o ataque, que é uma consoante. Então, por exemplo, a palavra perspectiva. Perspectiva. Ó, perspectiva, né? Então, eu tenho essa sílaba aqui. Então, eu tenho o ataque, ou o on7, que é a consoante, o núcleo, que é a vogal, e a minha coda, que é formada por duas consoantes, o R e o S. Continuando, no português, nós temos ditongos crescentes, que possuem a semivogal associada ao on7, e nós temos ditongos decrescentes, que tem associação à coda, né? Então, é a posição da semivogal na sílaba. Observem o exemplo. Eu tenho então, a estrutura dessa forma, né? Com os ditongos, que é a consoante, a semivogal e a vogal, como em bie. Não, então, eu tenho aqui, ó, a glide, ou a semivogal, mais a vogal. E eu tenho também consoante, vogal e semivogal, como em pai, né? Então, o crescente, o que acontece no crescente, né? Então, eu tenho primeiro a semivogal, e essa semivogal ela é associada ao ataque, e depois a vogal. Então, aqui, ditongo crescente. E eu tenho também o decrescente. No decrescente, eu tenho a consoante ligada ao ataque, mas a semivogal, ela é ligada à coda, né? Então, aqui, ó, tem a vogal e a semivogal, que aparece na posição de coda. E aqui nós temos, então, alguns padrões, né? Alguns moldes silábicos do português brasileiro. Então, eu posso ter uma sílaba formada com uma vogal, sílaba formada com vogal e duas consoantes, como instante, sílaba com vogal, consoante, consoante, vogal e consoante, como em lar, consoante, vogal, consoante e consoante, como em monstro, duas consoantes e uma vogal em tri, consoante, consoante, vogal e consoante em três, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante em transporte. Olha só o tamanho dessa sílaba aqui, ó.
É um padrão da língua portuguesa, é um molde que acontece na língua portuguesa. Duas vogais, consoante, duas vogais, como em lei. Consoante, consoante, vogal, vogal, como em grau. Consoante, consoante, vogal, vogal e consoante, como em claustro, claustro. Né? Então, são moldes possíveis na língua portuguesa. E agora, então, nós vamos resolver a nossa terceira situação. Qual que era a situação? Era a dificuldade de alguns alunos pronunciarem algumas palavras na língua inglesa. A dificuldade era a inserção de uma vogal em palavras como big, cab, stuff. Isso acontece porque essas consoantes não são permitidas na coda de sílaba do português. Então, nós não temos palavras na língua portuguesa em que o G, o B e o F aparecem na posição de coda. Qual que é a nossa tendência como falantes do português? É inserir lá uma vogal. O que aparece na posição de coda, que é mais comum? O R, o S, essas outras consoantes, não. Então, o aprendiz da língua estrangeira, ele aplica uma estratégia de reparo da sílaba, inserindo uma vogal e informando duas sílabas como big. Por quê? Porque a gente está seguindo o padrão da nossa língua. A gente não está acostumado com o padrão da outra língua, em vez de big. Continuando. E o que o professor, então, ele deve realizar? Ele deve ressaltar que esse processo é natural de uma fase de aprendizagem, né? Porque nós estamos acostumados com o nosso padrão. Levar os alunos a terem consciência através de instrução implícita e explícita de que estão diante de uma outra estrutura a ser aprendida e trabalhar com vídeos de pronúncia e pedir para repetirem algumas palavras específicas até que passem a produzir a estrutura alvo de forma natural. Então, é comum isso acontecer, né? Porque nós estamos acostumados com a estrutura da nossa língua, ok? Vamos agora assistir ao último vídeo para, então, concluirmos a nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, pessoal. Eu trouxe apenas mais uma situação para nós refletirmos. Observem no quadro, que é a seguinte. É comum que as pessoas, quando tentam imitar o sotaque do sul do Brasil, principalmente de Curitiba, falem de uma maneira estereotipada a frase leite quente dói o dente, com os Zs bem pronunciados. Em Curitiba e em alguns lugares do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de fato, as pessoas não pronunciam as vogais pós-tônicas, E e O, como I e U. Né? Então, é diferente daqui do norte do Paraná. Nós falamos leite e lá eles falam leite. Tal aspecto parece ser uma característica percebida facilmente pelos falantes de português, principalmente quando se trata da vogal E. Em sua sala de aula, como você explicaria aos seus alunos o motivo pelo qual as pessoas notam de uma forma tão marcada essa pronúncia dos Es pós-tônicos? Principalmente porque as africadas, né, que seriam o tch, o tchá e o já, elas acabam não sendo aí utilizadas porque não são seguidas de i, mas sim de e. Então, leite e não leite, como nós falamos, né? Dente e não dente, né? Dicionário, não seria o caso, né? Mas o leite e o dente, né? Então,
não são produzidas as africadas, mas sim as oclusivas. E por isso que nós passamos a perceber, não somente pela produção das vogais, mas também pela produção dessas consoantes, né, que não é ti, e sim ti, ok? Vamos continuar? Então, o que nós aprendemos na nossa aula? Nós, então, trabalhamos, né, os modos de articulação das consoantes. Então, nós vimos as oclusivas, as fricativas, africadas, nasais, laterais e róticas. Abordamos quais são as semivogais ou glides, as vogais, então, como que essas vogais são produzidas, as propriedades articulatórias das vogais, as vogais pré-tônicas, tônicas e pós-tônicas do português brasileiro. Trabalhamos também os ditongos crescentes e decrescentes, a sílaba, o que é uma sílaba, o que é a estrutura silábica, vimos o onset simples e complexo, vimos como é que é formada uma rima por meio do núcleo e da coda, e trabalhamos também, vimos quais são os moldes silábicos do português brasileiro. O que nós vamos aprender na próxima aula? Então, nesta aula, nós trabalhamos a fonética. Na próxima, nós vamos, então, trabalhar a fonologia das consoantes e vogais do português brasileiro. Então, nós vamos trabalhar elementos e conceitos relacionados à fonologia, vamos trabalhar com traços distintivos, processos fonológicos do português brasileiro. E o que é importante estudar previamente? Revisar os conceitos de fonologia, fonema, alofonia, par mínimo e par análogo. Então é importante vocês revisarem esses conceitos e, além disso, lerem a unidade que trata sobre fonologia, ok? Espero que essa aula tenha sido bastante produtiva e eu aguardo vocês, então, na nossa aula atividade. Um abraço a todos.